dar início à palestra do Sr. Diogo. Vou selecionar aqui uma leitura do livro Fonte Viva, que foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A leitura que a gente escolheu aqui chama-se Educa. Então, vamos lá. Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do brilho. Também o Espírito traz consigo o gênio da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso isolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, mantendo esse espírito de gratidão por tantas oportunidades, pelo crescimento que temos, por leituras edificantes como estas, tantas obras que nos são oferecidas, que a gente possa levar nosso pensamento a Deus nesse momento, principalmente para agradecer pelo dom da vida que Ele nos dá, por todas as oportunidades de estarmos juntos, apesar das diferenças, onde cada um de nós doa o que tem dentro de si, que a gente possa acolher cada doação, seja ela boa ou seja ela não tão boa, que a gente possa acolher e entender o processo de cada um, a fim de que essas ofertas, muitas delas servem para nos edificar, para nos transformar cada dia em um ser melhor, desde que possamos entender que Deus está sempre conosco, sempre trabalhando conosco. Então, que Jesus possa estar presente nesse momento, preparando o nosso espírito para a palavra que podemos receber nesse momento. Que a gente possa fazer bom uso, que a gente possa cada dia mais transformar um instrumento melhor nas mãos do nosso Pai, para ajudarmos não só nós, mas todos aqueles que se chegarem a nós. Nós possamos nos ver como um ser, não um ser terrestre, mas um ser universal, que Deus conta conosco, que a gente está aqui na escola da terra para nos tornarmos melhores instrumentos na edificação da obra de Deus. Que Jesus nos ampare e nos proteja. Então agora a gente vai receber o Sr. Johnny, ele vai trazer uma palestra para nós aqui. Chegue muito bem, Sr. Johnny. Várias. Falou, obrigado. Meus irmãos, boa noite a todos. Jesus nos auxilie na compreensão dos seus ensinamentos, principalmente na prática, no dia a dia, que a gente alcance
com o objetivo que nos propusemos por mais essa oportunidade presente. Interessante quando José Zazinho falou que se maravilha em nós. Quer dizer, nós temos no nosso DNA uma porção celestial e divina. Olha que coisa. Se a gente parar para refletir com isso aí, isso é muito forte, isso é muito profundo, né? Vai para além das nossas necessidades, com certeza, de pagamento do que nós fizemos de errado. Vai para além de um sentimento de culpa do que nós fizemos de errado, um sentimento de medo de Deus, de Ele não estar atento às nossas necessidades, às nossas súplicas, às nossas orações, de vez que Paulo nos lembra aqui que o Senhor habita em nós. Nosso DNA tem uma porção divina, isso é forte. Todos nós temos. Então, isso deve nos emular e motivar, redundância, mas a levar a nossa vida na certeza da vitória sobre nós mesmos. Nós estamos hoje em um entendimento muito melhor do que em experiências passadas e estamos mais próximos de sermos os merecedores que nós já somos, mas estarmos habilitados a retornar a esse planeta numa próxima reencarnação, já em regime de planeta de regeneração, onde o bem vai prevalecer. E é interessante que os espíritos, quando são questionados acerca do que mais aqueles que procuram nos instigar a discussão, a culpa, o que mais que eles encontram em nós, os espíritos respondem que é justamente a nossa impaciência. Ainda mais no momento de hoje, em que tudo é para ontem, né? Que a gente tem, como nunca teve, todas as possibilidades tecnológicas que nos jogam para frente, que nos respondem, né? Antigamente a gente tinha, eu sou do tempo da enciclopédia Bárcia, né? Enciclopédia não sei qual assim, que você tinha que procurar uns livrão desse tamanho, você não era desse tinha que procurar os livros, né, de não sei quantas mil páginas para procurar o que significa, sei lá, hermenêutica, que até hoje eu não sei o que é, mas, né? Hoje você digita aqui, pronto, quer dizer, nós estamos com tudo a nosso favor para a gente vitoriar sobre nós mesmos. E não é esperado de nós nenhum exemplo de grandiosidade espiritual. Jesus reconhece e sabe das nossas necessidades e sabe das nossas limitações. Jesus sabe e reconhece que os nossos erros fazem parte do processo do nosso acerto. Então nós estamos num momento, não atípico sim, e único nesse momento que nós estamos vivenciando, em que nós temos que efetivamente introjetar no nosso entendimento e no nosso coração esse Deus que nos ama de forma inexorável, de forma imutável, dentro da lei dele, que nos ama reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo os nossos erros, como Cristo reconhece. Então, uma época agora em que a gente precisa vivenciar mais isso. É interessante eu falar disso, eu já falei da outra vez também, notadamente numa época, e o Emmanuel nos disse que a má notícia não merece resposta, né? Não merece divulgação, mas lembrando aqui, dentro inserido no que a gente vai falar e está falando, mas no momento em que a gente está com 700 mil suicídios por ano, 700 mil suicídios por ano, nós estamos com 300 milhões, 370 milhões, mais atualizado, de pessoas com depressão. Então está faltando o que para nós outros? Esse suicídio, em primeiro plano, entre pessoas de 14 a 29 anos. O que a pessoa de 14 anos tem para tentar contra a sua vida? Lógico, nós, na nossa reflexão, nós vamos compreender que nós estamos hoje no mundo com 8 bilhões de espíritos reencarnados. 8 bilhões. E a gente lembra que também, em 1950, a gente tinha 2 bilhões, em 1930 nós tínhamos 2 bilhões, em 1930, 2 bilhões, em 1950, 2 bilhões e meio. Pulou em 1950 para os dados
nos dias atuais agora, de 2,5 para 8 bilhões. Então, eu até lembro aqui que o Haroldo brinca, né, que se a gente quiser comprar terreno em casa no Umbral, está em promoção, porque não tem ninguém lá, está desabitado, então está fácil de comprar. Lógico que ninguém vai querer comprar terra nem casa no Umbral. Aí a gente quer passar de passagem lá. Mas a brincadeira dele, quer dizer, por que 8 bilhões? Por que agora 8 bilhões? É natural, porque a pessoa vão casando, vai ter filho, papapá. Não. Minha avó teve 12 filhos, minha mãe 4, eu 2. Então não é bem por isso. Está vindo porque são uma oportunidade, uma avalanche de oportunidades para que todos esses 8 bilhões efetivamente se habilitem a retornar amanhã nesse planeta passando de prova de expiação para o planeta de regeneração, onde o bem vai prevalecer. Então nós estamos num momento interessante aqui também a gente lembrar, né? O segundo critério das pessoas que são levadas ao suicídio são os idosos. Bom, né? Uma pessoa idosa a partir de, sei lá, 60 anos, 70, que passou já diversas dificuldades, que venceu diversos testemunhos, diversos obstáculos, desafios, na coroa final da sua vida, né, na cereja do bolo, atenta contra a sua própria vida, lógico, por ignorância, né, e que, lembrando também que o suicida não quer morrer, quer ser livrado, talvez da dificuldade que está passando, né, mas o idoso, quando vai finalizar a sua passagem aqui e receber a coroa da vitória, né, atenta contra a sua vida e se complica um tanto mais. Mas o porquê disso? Por que as crianças estão atentando contra a sua vida? Lógico, são espíritos que estão vindo, desses 8 milhões de espíritos, que já tiveram aqui como nós outros várias oportunidades, várias possibilidades de aprendizado. E estão tendo agora uma chance opima de poder fazer diferente. Não é pagar o que está fazendo. Aí a gente cai naquela ideia de que nós estamos pagando o que nós fizemos de errado. Nós estamos tendo a chance de fazer dessa vez diferente do que nós fizemos até agora, nós vamos ver aqui. Até com relação aos capelinos, se quiser. Então, nós devemos entender, ou tirar dessa nossa pecha, do nosso ombro, essa questão da nossa culpa de ter feito coisa errada, e a gente vai ter aqui até a culpa do paraíso perdido, nós somos culpados de ter perdido o paraíso, porque fizemos isso aqui, nós vamos ver que tirar isso tudo e falar, poxa, o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer de melhor na minha vida? E é sempre nos nossos interrelacionamentos. As nossas maiores dificuldades, as nossas maiores oportunidades são os nossos relacionamentos. E não por acaso a gente começa dentro da nossa casa, está aqui, ó. A gente nasceu no lugar que precisava, para a família mais apropriada para as nossas lições que a gente precisa aprender. E não mais pagar porque fez coisa errada e agora sofrendo, vou ser feliz só na próxima vida, podendo desencarnar, não. Nosso maior trunfo, e o que nós temos que fazer aqui, o Chico no salário, a gente não pode voltar atrás do passado e fazer diferente, mas eu posso mudar meu presente e alterar meu futuro. Eu começar agora. Como é que é o meu relacionamento? Quais as pessoas que eu tenho simpatia e eu tenho antipatia? Por que eu tenho antipatia dessa ou daquela pessoa? Se essa pessoa me dá uma grande oportunidade de exercitar o perdão e de exercitar o BIP, como nós já falamos aqui. Né? Interessante o BIP, né? O Kardec perguntou aos espíritos, né? Perguntou aos espíritos, na ótica de Jesus, olha a pergunta dele. O Kardec perguntou, não lembro qual pergunta, perguntou aos espíritos, na ótica de Jesus Cristo, como é que Jesus avaliava, entendia a caridade? Como é que Jesus entendia a caridade? Olha que coisa. O que os espíritos responderam? É o BIP, né? Olha que coisa interessante. Fora da caridade não há salvação. Por quê? No Alto de Barcelona, né, na Espanha, o pessoal fez uma montanha de livros espíritas na época do lançamento, em 1857, do livro dos espíritos, colocaram fogo, né? Porque isso era uma heresia, estava errado, aí fizeram a colocação de que fora da igreja não há salvação. E o Kardec, então, vendo aquilo e discordando daquilo, entrou, fez essa pergunta na ótica de Jesus aos Espíritos e colocou que fora da caridade não há salvação. E que caridade é essa que nós temos que fazer? A material, do pão, da cesta básica, do cursinho, a
Para quem está com fome, você não vai fazer sermão, falar, né? A pessoa quer tirar a sua necessidade primária ali, né? Concluir sua necessidade primária. É importante sim, mas o Chico falava também, próximo de 1998, numa entrevista com a televisão, ele falava que o homem naquela época, 1998, e não menos hoje, precisa mais do que precisava, e precisa hoje também mais de Jesus do que de pão. O pão hoje parece estar, de uma forma geral, mais fácil, né? Mas a gente precisa mais de Jesus, porque a gente pode ter tudo, se a gente não tiver Deus, a gente alimenta talvez uma tristeza, que nos encaminha para a melancolia, que nos encaminha para a depressão. A gente alimenta um desejo, talvez, de se revoltar contra o aprendizado que nos está sendo negado, que nós pedimos, e a gente atenta contra a nossa própria oportunidade desse aprendizado que tira a nossa vida. Então nós precisamos, mais do que nunca, não só da presença desse Deus na nossa vida, como o Zezinho deu aqui, o Senhor está em nós, que nós temos no nosso DNA a sublimidade celestial. Olha que coisa profunda, muito por todos nós. Ninguém está indene ou isento dessa situação abençoada de nós. Todos nós temos Deus com a gente. Jesus nos assegurou que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco até o final dos tempos. Que final dos tempos é esse? Para a gente encaminhar já o entendimento que a gente vai. Essa é a nossa assertiva aqui. O nosso tema hoje é quando e quando será a última hora. O tema que nós vamos estar conversando. Interessante que quando será a última hora, talvez pareça a princípio um primeiro impulso fácil, né? A última hora, 60 minutos, né? Tem hora diferente, né? Mas a gente vai ver que talvez isso quando, né? Quando será essa última hora? E o que essa última hora tem a ver com nós outros, principalmente nós outros espíritas? Os espíritas são os trabalhadores da última hora. Que última hora é essa que nós somos trabalhadores? E nós estamos trabalhando nessa última hora, né? Tem uma série de perguntas que a gente precisa, cada um de nós, fazer reflexão por nós mesmos, sem nunca colocar o sentimento de desvalia, de baixa autoestima. Não sei se existe esse contrassenso, mas atentar contra a nossa autoestima e nos culpar. Isso é tão prejudicial quanto a presunção de achar que nós vamos salvar a nossa família e que nós já estamos salvos no sentido do entendimento dos ensinamentos e da prática dos ensinamentos de Jesus. Mas também sem a culpa. Eu vou falar um dia de novo, não sei se eu já falei isso, de poder das trevas. Nos envolvendo no nosso sentimento de culpa. E repetindo de novo que é natural que a gente porque criado simples, ignorância é natural que a gente aprendeu a dar uma esteja pronto. É lógico que eu não posso falar, eu nasci assim, eu sou assim, não vou mudar. Né? Bateu, levou, não sei o que, eu não levo nada disso. Né? Mas assim, eu saber que eu tenho sim defeitos, eu tenho dificuldades, limitações, que todos nós temos, devido à nossa criação em simplicidade e ignorância. Mas essa questão de quando e quando será, voltando ao tema, quando, talvez seja mais fácil do que a gente repete, né? 60 minutos, ou seria 200 minutos, ou seria um dia, ou seria um ano, 10 anos, 20 anos, essa última hora. Vamos ver, né? E quando, né? Quando será? Bom, primeiro a gente entra aqui num entendimento interessante. A época do dito paraíso, né? Era Adão, Eva, serpente, falava, né? E depois Eva deu a luz a Caim e Abel. É isso. Então era Adão, Eva, aí tirou a costela do Adão para fazer a Eva, criar a Eva, né? A serpente, Caim e Abel. O que aconteceu? Caim matou Abel. Por quê? Ele apresentou uma dádiva do Senhor, e o Abel também, e parece que o Senhor se interessou mais pelo que Abel apresentou do que Caim. E Caim ficou magoado, ficou ofendido, achou ruim e matou Abel. Muito bem. Mas aí, conta-se na Gênesis, capítulo 4, versículo 16 da Gênesis de Moisés. Livro de Moisés, a Torá de Moisés. Lá na Gênesis de Moisés. Está lá na Gênesis, capítulo 4, versículo 16.
e Caim foi expulso da frente do Senhor. Caim. E ele foi para uma cidade, está escrito lá, isso na Gênesis de Moisés repetido, isso é Torá. Então, ele foi para uma cidade chamada Lod. E nessa cidade que o Caim foi, ele casou e teve um filho que deu o nome de Enoque. Depois ele construiu uma cidade e deu o nome da cidade de Enoque em homenagem ao seu filho. Então, peraí. Caim saiu, foi para a cidade e casou com uma mulher. Então, nessa cidade tinha mulheres, homens, crianças, e Adão leva e a serpente. Na realidade, a gente vai entender que isso é figurado. Né? Primeiro que serpente falada, né, não é tão bom, né? E depois, essa questão de costela e tudo não é bem assim. Mas aí, para nos ajudar nesse entendimento, Kardec faz das perguntas 50, perguntas 59 do Livro dos Espíritos, e notadamente a pergunta 51 e 52. Nós vamos fazer alguns pontos aqui, alguns estudos que é interessante, pedir licença ao palestrante, que fez todo esse processo, esse estudo aqui, para a gente poder copiar e colar aqui, né? Vamos pedir licença aí, mas é muito interessante que, na pergunta 51, Kardec pergunta aos espíritos: existiu Adão? Os espíritos respondem: sim, mas ele não foi o primeiro nem o único. Opa. Aí Kardec pergunta ainda mais à frente: em que época que ele, se ele existiu, em que época que ele estava aqui na Terra? Os espíritos respondem: mais ou menos na época que ia ser da mais 4.000 anos antes de Cristo. Olha, 4.000 anos antes de Cristo. E aqui é interessante que essa questão do Caim, do Abel, do Adão, nós vamos ter que nessa época, 4.000 anos antes de Cristo, nós tivemos aqui o chamado resgate dos caídos pela primeira vez. O que é isso? O resgate, nós tivemos uma minerada aqui na época de Adão, lá, 4.000 anos antes de Cristo. Resgate dos caídos pela primeira vez. Quem são os caídos pela primeira vez? Nós sabemos aqui que nós temos uma constelação do cocheiro, do Sol, de nome Capela. Esse Sol da constelação do cocheiro, Capela, tem um planeta que, à época, antes de 4.000 anos, 6 e 10 mil anos antes de Cristo, tinha um planeta, e tem esse planeta ainda, que passou a época com a mesma situação que a Terra está passando agora. O planeta que foi evoluindo, a humanidade foi evoluindo também, e chegou num momento em que igual da Terra, passando de prova e expiação para o planeta de regeneração. Uma evolução natural, onde o bem vai prevalecer, vai acontecer com a Terra. Então, esse pessoal do Capela passou por isso também. Só que aí é interessante, né? Porque a gente tem que abrir um outro parênteses e lembrar que Jesus tomou um pedaço, uma mônada do Sol, diretamente de Deus, para fazer a nossa escola aqui, a nossa Terra. Jesus. E a ciência confirma isso através da análise do ano 1938, transformação do urânio de chumbo, e etc. Bom, a ciência confirma que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Nós já falamos assim, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Eu sempre brinco que eu não passo num sinaleiro ali, que demora 3 minutos para abrir, então eu evito esse sinaleiro. Né? Mas a brincadeira aqui é outra. A brincadeira aqui é, gente, 4 bilhões que, bom, aí as coisas vão acontecendo, e só aconteceu o primeiro ser unicelular, uma ameba, aqui na Terra, só aconteceu depois de 3 bilhões e 500 milhões de anos. Então, o interessante aqui é que Jesus, eu acho que ele tem um projeto da Terra. Você fazer esse prédio aqui tem um projeto hidráulico, um projeto elétrico, um projeto mecânico de motores, um projeto civil, você fazer rio. Você tem que ter um projeto. Se você não seguir o projeto, você fala, isso dá problema, de ficar fora, não ficar formado, cair, então uma série de coisas. Qualquer coisa que a gente vai fazer, você faz um projeto. E Jesus, lógico, né, com a equipe dele e tudo, fez o projeto da Terra. Só que esse projeto, Jesus teve que esperar, o interessante é isso, o sagrado. Jesus teve que esperar 3 bilhões e 500 milhões de anos para ele ter, no projeto dele, um ser que só tem uma célula, uma ameba unicelular, depois de esperar 3 bilhões e 500 milhões de anos. E eu falei que os espíritos que brincam com a gente, brincam com a nossa impaciência. Olha que persistência e paciência do Cristo. Aí falar, mas é Jesus. Bem, é Jesus. Mas ele esperou 3 bilhões e 500 milhões para ter um ser unicelular. Muito interessante. A paciência e a disciplina que Jesus disse. Né?
é um parênteses que a gente tinha que fazer. Mas, voltando à questão de Capela e do planeta de Capela, da consideração lá do Cogia passado, com a evolução que a Terra está passando, Jesus, então, nessa época que já começou aqui depois, o celular, e depois os homens sapiens, tudo começou, e a gente começou a ter a humanidade aqui, Jesus precisava de uma quantidade de espíritos com mais experiência, aqui experiência mesmo de conhecimento intelectual, para poder vir à Terra e ajudar os decambrados que a gente estava aqui, né? Todo peludo, morando em caverna, sem ter inventado a roda nem o fogo, não, para poder ajudar a gente nesse processo nosso de evolução. Olha que coisa. E Jesus foi lá desse planeta do Sol Capela e conversou lá de certo com o pessoal responsável de lá, né? E o pessoal liberou esses espíritos capelinos para vir para cá ajudar a Terra. Como é que a gente vai entender que eles vieram para ajudar? Nós temos exemplo, por exemplo, dos capelinos. Quem são os capelinos? Primeiramente, quem estava aqui da época, aí já com um avanço já muito grande de milhões de anos, depois do celular, quem estava aqui quando Jesus foi buscar os capelinos com mais experiência e conhecimento, em todo sentido, mais moralmente atrasados, justo dizer assim, moralmente atrasados, com procedimento de amor, procedimento de caridade atrasados. Então, eles foram, de certa forma, Jesus não foi buscá-los, eles vieram para aqui lá. Na verdade, eles foram exilados para cá. Aí vem duas ideias. A ideia do paraíso perdido. Não tem o paraíso perdido de Adão? Não tem nada a ver com a Eva, com a maçã, com a serpente. Esse paraíso perdido foi dos capelinos que tinham a condição que nós temos hoje, nós podemos imaginar, a Terra com toda essa condição que nós temos hoje, de anestesia, de eletricidade, de avião, de carro, de ciência, de medicina, etc. De repente você vai nascer, a pessoa vem nascer e vai morar dentro de uma gruta, correndo de dinossauro, e não tem fogo, não tem roda, não tem nada, não tem anestesia, não tem remédio, não tem nada. É mais ou menos aí, realmente, a ideia do paraíso perdido dos capelinos. Mas voltando, quem estava aqui quando os capelinos chegaram? Duas raças. Os chineses e os africanos. Já estavam. Então, na verdade, os homens da Terra, que eram os chineses e capelinos. Né? Aí chegou mais quem? Chegaram os capelinos. Quem são os capelinos? 4 raças. Os hebreus, os egípcios, os hindus e os arianos. Os egípcios nos dão a ideia do conhecimento deles. A gente vê aquelas pedras lá das pirâmides lá de 400 toneladas, 1.200 toneladas, sem cimento, que guindaste este levantou e pôs essas pedras no lugar e está lá 6.000 anos, lá sem cair, sem cimento, sem nada. E você tem nessas pirâmides a distância, te dá um dado da distância da Terra ao Sol. Como assim? Como é que eles fizeram isso? Sem telescópio, sem paquímetro, sem calculadora? De onde que esse pessoal veio? Aí tem uma ideia de que eram os deuses astronautas, né? Eram os deuses capelinos. Esse pessoal veio para cá então. E por que, voltando no início da nossa fala, os resgatados como é que é? O resgate dos caídos, né, pela primeira vez. Esses resgates dos caídos pela primeira vez foi lá na época de Adão. Então, os egípcios, a maior parte dos egípcios voltaram para o planeta deles. Os arianos, quase ninguém, os hebreus alguns, os hindus também quase ninguém. E a partir de Adão, então, esse pessoal voltou para o planeta deles, bom, lá e está de boa lá. Né? Esses outros que ficaram aqui, misturaram com os africanos e chineses e virou essa miscelânea, somos todos nós aqui. Então, muitos de nós somos capelinos que estamos aqui ainda, outros de nós viemos de outros planetas e estamos aqui no processo de evolução, né? Mas tudo isso aconteceu. Mas a partir de Adão, então, o que o Emmanuel chama de raça adâmica. Por que raça adâmica? Raça derivada de Adão, raça adâmica. A partir de Adão começou o resgate dos caídos pela segunda vez, que somos todos nós. Aí nós vamos começar a entrar. Que última hora é essa? Quanto que é? Os resgates, nós estamos participando agora dos resgates dos caídos pela segunda vez. E se o capelino foi o primeiro lá e alguém de nós, capelino, não voltamos para esse planeta, nós vamos ser resgatados pela segunda vez aqui, que nós estamos aqui de novo. Então nós somos os resgatados pela segunda
segunda vez. É interessante isso. E voltando de novo aqui, na ideia do pecado original. A gente já nasceu com pecado, quer dizer, né? Tem uma música do Vinícius de Moraes, do Vinícius Tropinho, aqui não tem nada a ver, não, mas eu acho interessante a colocação dele, né? Parênteses aqui. Tropinho, o Vinícius canta uma música que ele fala assim, como é que dá a vida não sou bom para cantar não, e parece que não tão bom também para lembrar a letra que usar, mas tem dia que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo sair. Como é, por exemplo, não tem voz para contar, mas lembrei. Como é, por exemplo, que dá para entender, a gente mal nasce, começa a morrer, vai que né? Vinícius de Moraes, só um parênteses aqui da poesia. Gente, nós vamos voltar de novo aqui então, os capelinos. Então, nós somos resgatados agora da segunda vez. Agora tem um detalhe aqui, que é interessante a gente lembrar. No Salmos 90, Salmos 90, versículo 4, do salmista Davi, ele nos fala que para o Senhor, um dia são 1000 anos e 1000 anos é um dia. Isso é interessante. Essa mesma colocação está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Para o Senhor, um dia são 1000 anos e 1000 anos é um dia. Depois, nós temos uma mística com o número 7. Não tem nada de cabalístico, não tem nada de superstição, mas, por exemplo, a semana tem 7 dias. Né? No Apocalipse fala-se de 7 estrelas, 7 anjos, 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas, 7 olhos, 7 cordeiros. Então tem uma mística nesses 7 aí. E esses 7 também vai nos levar ao entendimento de que 7 em 7 anos existe o fechamento de um ciclo na evolução dos planetas. O que aconteceu lá na época de Adão, estava fechando com Adão um ciclo de 7.000 anos. Então o que aconteceu? Os capelinos chegaram aqui a 7.000 anos antes de Adão. Quer dizer, antes de Adão. Adão era 4.000 anos, então 11.000 anos antes de Cristo, os capelinos chegaram. Então, quando os capelinos chegaram 7.000 anos antes, que completou o 7º milênio, aí fechou o ciclo. Aí teve a primeirada e o pessoal, os capelinos, voltaram para o planeta dele. Agora, nós temos 4.000 anos antes de Cristo com Adão, a raça Adão. Mais 2 com Jesus, 6.000. Então, nós já entramos a partir do ano 2000 no 7º milênio. Então, tudo isso de 7 aqui, nós estamos no 7º milênio. Nós estamos no fechamento do ciclo. Por isso é tão importante essa nossa presença com a Terra agora, essa nossa vida agora aqui. A gente tem que parar, pensar nisso e ver o que a gente precisa fazer. Não tem mágica nenhuma, não tem dificuldade nenhuma. Amar é o bíblico, falei do bíblico. O que é esperado de nós é o bíblico. Benevolência para com todos. Olha que coisa. Benevolência para com todos. Não só com quem gosta da gente, mas aqueles que gostam de a mesma amizade, a mesma consideração para a pessoa que você sabe que pode abusar disso em detrimento de você mesmo, da sua tranquilidade, do seu equilíbrio. Mas assim, nós não vamos vingar. Nós vamos esquecer que ele também é criatura e filho de Deus como nós somos. Então, benevolência para com todos. Indulgência para com os erros alheios. Olha que coisa. Gente, isso é um achado. Porque quando eu tenho indulgência com os erros dos outros, eu não vejo só o cisco do meu irmão sem ver que eu tenho um atraso do meu. Então eu não vejo e critico e condeno o meu amigo, meu irmão, meu parente, porque ele fez isso e isso errado. Será que já é a outra errada? Obrigado, mas eu vou entender então que se meu irmão erra comigo, às vezes faz uma coisa errada, talvez ontem eu estava nessa posição também. E hoje eu já entendo melhor que tem que entender que é a vez dele agora de estar nessa ignorância. E ninguém é mau, ninguém faz nada por maldade. Santa Agostinho nos explica isso. A maldade não é mais do que a ausência da bondade, assim como a escuridão é a ausência de luz. Só isso. Porque se existisse a maldade substantiva, a maldade materializada, Deus teria criado a maldade. Deus é tudo de bom. Bom, mas então, nós estamos nesse 7º milênio. E esse 7º milênio tem uma outra coisa interessante também, esse número 7. Nós temos os 7
na tradição dos judeus, nós temos o Shabat dos judeus. O que é o Shabat dos judeus? O Shabat dos judeus é o 7º dia também da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Hein? Ninguém erra. Toda vez que eu faço, eu segundo primeiro dia. Mas é isso mesmo, né? Então é domingo. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado é o chamado dos judeus. O que é que eles fazem? Das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, eles não fazem nada, os judeus. Eles não comem, eles não bebem, eles não tomam banho, eles não compram, eles não vendem, eles não fazem nada. O que eles fazem? Eles louvam a Deus, eles cantam os salmos de Davi, eles honram a Deus, eles só fazem isso. E nós na terra também, no 7º milênio, nós estamos no nosso Shabat na terra, só que não de 7 dias e 7 possibilidades, vai ser um dia, cada dia 1000 anos, no 7º milênio, nós estamos no nosso Shabat. E o que é que vai acontecer, o que está acontecendo nesse nosso Shabat? O que é que já tem avançando nisso? Aí nós vamos entrar numa outra questão, que é uma reunião do Ismael. Nós sabemos que Ismael é o diretor espiritual do Brasil, né? Nós sabemos que Ismael também é o filho de Abraão com Agar, a escrava Agar, porque Sara não podia gerar e pediu, e o judeu tem compromisso moral de ter um filho, né? Assim, então pediu que ele tivesse um filho, e ele teve o filho Ismael com Agar. Depois, quando o Ismael tinha 13 anos, a Sara engravidou, acho que mais de 100 anos. Para quem pode depois dos 40, ela deu certo. Então ela teve um filho. Que filho que era? Isaac. E aí, a questão, o debate entre os judeus e os judeus. Ismael deu origem aos árabes. Isaac deu origem aos judeus.